Vitória tranquila do Corinthians diante do Vasco na Neoquímica Arena pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Corinthians 3, Vasco 0. Fiel torcida, o Corinthians fez um jogo bem tranquilinho diante de um Vasco da Gama fragilizado, sabe Deus por quê? Fábio Carille, que já esteve do nosso lado, foi campeão. Saudades, Carille? Não. Mas ele tem a sua história, tem seu nome escrito na história do Corinthians. O Fábio Carille resolveu, mesclar ali o Vasco e deixou o melhor atacante do time, inclusive acho que é o melhor cabeceador do futebol brasileiro, Vegetti, no banco de reservas. Se eu fosse vascaína, estaria muito brava, ainda mais depois dos 3-0, porque o Corinthians é um time que tem muita fragilidade na bola aérea, mas... enfim, aqui a gente tá para falar do Esporte Clube Corinthians Paulista e este sim fez um bom jogo, uma apresentação muito segura diante mais uma vez de mais de 40 mil torcedores. Quando será que a Neoquímica Arena vai ter menos de 40 mil torcedores? Fica a questão. Eu, sinceramente, acho que vai ser difícil isso acontecer, porque o martírio que o Corinthians passou no ano passado, mais de um turno na zona de rebaixamento, e o clube tá com essa média desde julho de 2024, acho muito difícil voltar a ter menos. Enfim, pode acontecer, mas a fiel torcida tem sido um espetáculo à parte este ano de 2025. Pois bem, Ramon Dias colocou o melhor que ele tinha em campo diante desses mais de 40 mil torcedores. Ainda bem, deixou a teimosia de lado, deixou para trás a história de colocar o Romero ali no lugar do Garro, deixou para trás a história de dizer que Igor Coronado teria que, para ele jogar, teria que tirar o Memphis. Não existe isso, Ainda bem que o Ramon Dias pode ser esse cara aí controverso que vai na coletiva de imprensa e fala uma coisa, no outro jogo ele já muda de ideia, mas é bom, porque pelo menos não é teimoso, porque senão ele morre abraçado com a teimosia, e é melhor que não que ele seja um cara que olhe lá depois e fale besteira, Vou voltar aqui atrás, voltou o Corinthians para um esquema do 4-3-3, aliás, 4-4-2, deixou ali a dupla de ataque que se entende maravilhosamente bem, Memphis e Yuri Alberto, colocou o Igor Coronado ali na posição, teoricamente, para ocupar o mesmo espaço do que o Garro, mas são dinâmicas diferentes, e deixou também o Breno Bidon no campo e o Martínez foi aliás, o Breno Bidon em campo e o Martínez foi para o banco de reserva, mas acho que ali é mais um controle de carga que ele vai fazendo e vai ter muito essa alternância. O Corinthians foi a campo com Matheus Donelli, Mateuzinho lateral direito, a dupla de zaga, Félix Torres e André Ramalho, porque Gustavo Henrique foi cortado. O mesmo aconteceu com o Fabrício Angileri, lateral esquerdo, e quem jogou foi o Matheus Bidu. Aí a trinca de volantes, Ranieri, Bidon e Carrilho, Igor Coronado, Memphis e Yuri Alberto. O Corinthians fez um jogo tranquilo, muito tranquilo, não foi ameaçado pelo Vasco e o Corinthians não precisou se esforçar para construir este placar de 3-0, que poderia ter sido 5-0 se o Corinthians não tivesse tido 2 gols cancelados, que assim, o gol que tem a falta do Bidu no jogador do Vasco, eu tenho muitas dúvidas, porque a gente sabe que em câmera lenta, todo contato ele fica faltoso, porque você tá vendo ali o lance em câmera lenta. No ritmo de jogo, eles têm o contato ali da perna do joelho do Bidu com a perna do jogador do Vasco, que faz com que ele caia, tem um trançapé, enfim. Esse aí, eu até olho e falo, cara, acho que se fosse o contrário, talvez eu também ia querer que desse falta, mas fiquei meio assim. Agora, o outro gol, que foi anulado, porque na origem da jogada, no lançamento do Donelli, que não vai pro Yuri, o lançamento é o Memphis que tá na disputa de bola junto com o Piton. O Yuri Alberto está em impedimento, mas ele não está nessa disputa de jogo, pelo menos de jogada, pelo menos essa é a leitura que eu faço. O Piton disputa ali com o Memphis, a bola chega a resvalar nele, e aí o Yuri, já não mais em posição de impedimento, vem e recupera essa bola. Aí ele carrega essa bola, volta um pouquinho pro meio de campo ali, chega a pisar ainda no campo de defesa do Corinthians, faz o passe, tem toda a jogada, o Vasco tem a chance de se
armar de novo defensivamente. Aí acho que, não vou lembrar quem que fez a jogada, mas consegue fazer o passe pro Bidu, que ele já tinha tido um gol anulado, e aí o Bidu faz o passe pro Memphis fazer uma jogadaça, plasticamente muito bonita, a maneira como ele consegue ali se desvencilhar dos marcadores do Vasco e fazer a finalização, e aí o VAR chama e anula, mas, de novo, é uma jogada que aconteceu muita coisa depois dessa origem, muita coisa. E aí, enfim, tem a situação de falar assim, mas a bola bater no Piton não tira o impedimento do Yuri, porque para ser considerado isso, o jogador adversário tem que ter o domínio da bola e o Piton não teve. Ai, gente. Enfim. Fato é que o Corinthians teve 2 gols anulados pela arbitragem, ainda assim conseguiu ganhar o jogo por 3-0 e sem fazer muito esforço, muito por conta da fragilidade do adversário, mas tem uma coisa também, o Corinthians às vezes encontra adversários frágeis, já aconteceu do Corinthians encontrar adversários frágeis e não conseguir controlar o jogo, não conseguir construir um placar elástico. Então, méritos também do Corinthians, que soube jogar esse jogo, puxou o freio de mão quando tinha que puxar o freio de mão, descansou jogando os seus jogadores que tem viagem aí, na próxima terça-feira vai jogar contra o América de Cali. O Corinthians fez a lição de casa, 2 jogos do Campeonato Brasileiro, 4 pontos. Se pensar, a estreia foi fora de casa contra um forte Bahia, que dificilmente vai perder pontos jogando em casa. O Corinthians conquistou um ponto lá e os 3 pontos dentro de casa, que é o fundamental. Então, tá muito bem, tá ali, lógico, são 2 rodadas só, mas tá ali no topo da tabela. E é importante se manter dessa maneira, porque é um campeonato longo. Quanto mais consistente você for num campeonato de pontos corridos, mais fácil vai ser de você ficar ali nas primeiras posições e até brigar pelo título. Então, acho que o Corinthians está de olho. A família Dias tem dado essas declarações de que não quer que o Corinthians sofra de novo no Campeonato Brasileiro. Os últimos 2 anos foram muito ruins e o último, pior ainda, que aí eles estavam lá, chegaram para salvar o Corinthians do rebaixamento, conseguiram fazer isso. E o Emiliano falou na entrevista, né, o Corinthians não pode passar por isso de novo, então a gente vai trabalhar para que isso não aconteça. É bom o Corinthians ir somando esses pontos, ganhando em casa, empatando fora, se conseguir com times mais frágeis ganhar fora, melhor ainda, tá muito bem. Então essa escalação do Ramon Dias foi com o que ele tinha de melhor, considerando todas as faltas que ele tinha, né, todas as baixas que ele tinha. Gostei muito da atuação do Matheus Donelli, porque apesar de não ter sido tão acionado, dele não ter tido que fazer tantas intervenções, às vezes que ele precisou sair, ele saiu de forma segura, fez boas defesas, e isso dá confiança para ele. É muito importante para um goleiro não ser vazado, é muito importante para um goleiro, quando ele tiver que fazer uma defesa ou outra, sair de forma segura. Isso vai dando mais confiança, porque ele tá com uma pressão enorme, né? Porque tem que ali substituir o Hugo, então isso gera essa pressão em cima dele, mas também o Matheus Donelli é cria da base do Corinthians, então com pressão é o que ele tá mais acostumado a lidar, mas fez um bom jogo. O Corinthians, de forma geral, ele fez um jogo bom, mas eu não vou dizer que o Corinthians foi espetacular, não foi. O Corinthians não amassou o Vasco e em alguns momentos eu não gostei do fato de que alguns jogadores estão segurando demais a bola. Igor Coronado é um jogador que faz muito isso e acho que com o passar do tempo ele precisa entender que ele tem que dar dinâmica para o time. Apesar dele ser esse jogador que tem essa facilidade de controle de bola e de ir para cima e muitas vezes dar um drible, ele também precisa entender que ele precisa dar a dinâmica ali no meio de campo, quando ele estiver jogando no lugar do Garro. Não é que ele tem que ser o Garro e nem tem como ele ser o Garro, mas ele precisa entender a dinâmica do time. Quanto mais ele retém a bola, mais fácil vai ser ele perder. E muitas vezes ontem ele fez isso no jogo. Lances que ele poderia fazer um passe, ele segurou e logo em seguida perdeu a bola, então isso precisa ser ajustado. O Memphis, apesar de ter feito gol, de ter feito assistência, ele fez uma ótima partida, mas também comete esse erro de segurar a bola em alguns momentos que não precisa. Teve uma jogada que ele recebeu a bola e tinha 2 jogadores do Vasco vindo para a marcação dele, o Yuri estava abrindo livre do lado direito, ele resolve dar um toque a mais, aí ele perde a bola. Então, isso aí precisa ser corrigido, o Corinthians tem que ser mais dinâmico. Mas, de forma geral, né, gente, 3-0, eu não posso ficar aqui cornetando demais o time. E eu quero fazer aqui uma menção a um jogador importantíssimo que esse fez o jogo andar. Esse jogador é Breno Bidon, não é um jogador que segura a bola, é um jogador extremamente dinâmico. O Bidon é muito inteligente, inclusive na jogada do gol do Bidu, no segundo tempo, que foi anulado, foi o Bidon que clareou aquela jogada.
com um toque rápido de bola. O Bidon, ele recebe a bola, ele já toca. Ele recebe, ele já clareia a jogada, ele já vira o corpo, sempre buscando o ataque. Muitas vezes a gente vê ali alguns jogadores do Corinthians no meio de campo que recebe a bola e devolve pro zagueiro, recebe a bola e devolve pro zagueiro. O Bidon não. O Bidon, 90% das vezes que ele pegar a bola, ele vai partir pro ataque, ele vai fazer um passe buscando o jogo ofensivo, e isso é muito bom. Ele foi muito elogiado na coletiva de imprensa pelo Emiliano Dias, porque é um baita jogador, e aí falaram sobre a conversa com ele, dessa questão da intensidade, do físico, ele precisa ganhar um pouquinho mais de corpo, mas que falaram pra ele, Bidon, você tem que ser intenso, né, você tem que ir, dividir bola aí na marcação. Ele fez uma partidaça. Pra mim foi o craque do jogo, mas aí não dá pra competir, né? A gente sabe que geralmente é atacante. Se faz gol, dá assistência, ainda tem gol anulado, acaba levando o troféu pra casa. Mas eu acho que o Bidon foi um grande nome do jogo de ontem. E o que mais que eu posso falar desse jogo? As jogadas dos gols do Corinthians foram jogadas muito bem trabalhadas. O primeiro gol começa ali com uma virada de bola do Carrilho para o Memphis, e o Carrilho também tem sido muito consistente ao longo dessa temporada. É um ótimo jogador, ele foi tirado no intervalo para a entrada do Martins porque ele sentiu a coxa, mas enquanto esteve em campo fez um bom jogo. Ele faz essa virada de bola para o Memphis, e o Memphis faz um passe simplesmente de peito para o Yuri Alberto, que bate de primeira, uma excelente finalização, porque o Yuri é aquilo, né? Tem hora que é uma jogada que ele tem uma finalização ali simples de fazer, que não tem grau de dificuldade, e ele perde o gol. E essa aí que ele pegou de primeira, fez um golaço, tinha um grau de dificuldade maior, e ele conseguiu ser efetivo, abriu o placar do Corinthians aos 11 minutos do primeiro tempo. Depois o Corinthians amplia o placar aos 26 minutos. Aí sim, uma roubada de bola do Ranieri no meio de campo, que aciona o Yuri, que estava aberto do lado direito. O Yuri faz o passe pro Memphis, que está entrando pelo lado esquerdo. O Memphis faz a finalização, que chega a desviar no Léo Jardim, mas vai lá pro fundo do gol. 2-0 pro Corinthians, num jogo que o Corinthians estava ali absoluto. O Corinthians foi pro intervalo ganhando, aí volta pro jogo só com a alteração do Martínez no lugar do Carrilho. O Vasco não consegue ser efetivo, e quando era atacado era muito frágil. Aí no segundo tempo os destaques são realmente os gols anulados ali do Corinthians, e o Vasco teve uma chance, um chute na entrada da área ali, que o Matheus Donelli caiu para fazer a defesa com muita tranquilidade, e depois dos 15 minutos o Vegetti entrou, e aí teve duas situações, porque o Vegetti é muito perigoso na bola aérea. Uma que aí você tá com a atenção no Vegetti, acho que é o Piton ou o João Vitor, que consegue fazer a finalização sozinho, de cabeça na área. E uma outra jogada que o Vegetti, acho que ele cabeceia quase de costas, e ele consegue direcionar essa bola pro gol. O Matheus Donelli ainda encosta na bola, eu acho que ele triscou ali com as pontas dos dedos na bola, mas a bola bate no travessão e sai, e só. O Vasco não conseguiu criar situações, o Corinthians administrou muito bem a situação. Depois ainda o Corinthians teve trocas aos 28 minutos do segundo tempo, que aí sai o Ranieri, entra o Maicon. Depois, aos 43, e sai o Coronado também, entra o Romero. O Romero entrou muito bem, inclusive é do Romero o passe para o Memphis, que estava entrando na área. O Romero consegue lançar essa bola para ele. O Memphis faz a finalização. O goleiro do Vasco defende, né? Mas aí a bola, por uma infelicidade, vem pro João Vitor, cria do Corinthians, que acaba empurrando para dentro do gol, fazer um gol contra, e o Corinthians ampliou o placar ali com 44 minutos do segundo tempo. Um pouco antes, aos 43, ainda entrou o Hector no lugar do Yuri, que acho que vai aí ganhando algumas oportunidades, porque precisa, né? Vamos ver o que ele tem para oferecer. O Corinthians fez esse jogo, conseguiu essa vitória, tá lá em cima da tabela. Lógico, segunda rodada ainda é muito cedo pra falar qualquer coisa, mas é importante ir somando pontos e ganhando confiança. E principalmente, o Corinthians vinha de uma derrota dolorida, né, na Sul-Americana, dentro de casa, quebrando um histórico aí de partidas sem perder dentro da Neoquímica Arena, e no jogo seguinte já consegue se recuperar, ganha confiança pro próximo jogo, que é pela Sul-Americana, na terça-feira, contra o América de Cali. Não sei como que o Ramon vai fazer pra armar esse time aí, mas eu acho que ele tem que ir dosando e deixando quem tem condições os melhores em campo, e ir fazendo esses ajustes pontuais, tira um aqui, tira o outro no outro jogo. O Corinthians joga na terça contra o América de Cali, e no sábado já tem o derby contra o Palmeiras, valendo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Claro, todos esses jogos você acompanha aqui na Rádio Coringão. Diz aí, torcedor corintiano, o que você achou desse jogo do Corinthians contra o Vasco?
quais os erros ali, as falhas do Corinthians que não devem ser encobertas por conta dessa vitória com placar elástico, quais boas escolhas o Ramon fez, o que você espera. Deve priorizar o brasileiro. Eles falaram muitas vezes que vão ficar muito de olho no brasileiro, porque o Corinthians não pode sofrer no brasileiro de novo. Prioriza as copas, time mesclado, todos os jogos, vai jogando com o que tem de melhor. Deixa a sua opinião aqui, compartilhe o nosso conteúdo, deixa o seu like nesse vídeo e eu vejo você na próxima análise fiel. Até mais, fiel torcida, e vai Corinthians!